Cansado da sua vida? Troque-a por outra. Quando a quilometragem do carro começa a aparecer como uma dívida externa e o uso e desgaste normais resultam em muitos gastos com reparos, muitos de nós somos picados por um mosquito que causa a febre do carro novo. Então, quando o vírus se espalha, a cura é levar a lata velha para uma concessionária de veículos e ver quanto será possível abater na compra de um carro novo. E claro, todos sabemos que o preço é manipulado e você acaba praticamente dando o carro para eles. Mas é assim que as coisas funcionam. Além disso, o simples pensar em ter um carro cheiroso e brilhoso na sua garagem faz o sacrifício ser suportável, não é mesmo? É uma coisa triste da existência humana que algumas vezes a vida tem um jeito de se desgastar também. As pessoas desesperadas chegam ao ponto em que fariam qualquer coisa para melhorar sua situação. Mas elas conhecem a realidade que viver feliz para sempre só acontece nos contos de fada. Então, ou elas aceitam a situação, ou em casos extremos, cometem suicídio para poderem acabar de uma vez com tudo. Mas há esperança para os desesperados. Quando uma pessoa chega ao fundo do poço e o único lugar para olhar é para cima, a boa notícia é que quando fica totalmente desesperada, ela encontra o melhor e mais importante requisito para uma negociação inestimável. Se isso descreve sua condição atual, permita-me dizer como declarar falência e procurar uma vida totalmente nova. Acabar no fundo do poço é uma experiência humilhante, mas esse grau de humilhação é necessário porque receber uma nova vida é algo que você não merece e não pode exigir. Portanto, já que você se encontra nessa situação, posso sugerir que clame em desespero ao único que pode providenciar aquilo que você precisa. Isso exigirá que você acredite em algumas coisas que provavelmente rejeitou durante toda a vida. Mas que outras opções você tem? Um homem que está se afogando se agarra a qualquer coisa que flutue, não é verdade? Por quê? Ele faz isso numa tentativa desesperada de sobreviver. Isso é um alerta porque quem está resgatando pode virar uma vítima se permitir que a pessoa em pânico o agarre e puxe para baixo. Mas, se você está se debatendo na vida, prestes a se afogar, posso garantir que a mão invisível que chega para salvar não falha, se você se agarrar, claro, nela e a segurar pela fé. O que quero dizer com fé? Vou explicar. Eu vou ilustrar aqui usando uma história que eu ouvi sobre um homem que passou um cabo de aço pelas cataratas do Niágara e depois caminhou do lado de Nova York até o lado canadense e voltou. Quando ele retornou, uma grande multidão havia se juntado, de modo que ele repetiu o feito. Só que desta vez ele empurrou um carrinho de mão sem pneus. Em seguida, após ter descansado um pouco, ele perguntou à multidão se eles acreditavam que ele poderia fazer aquilo novamente. Bem, eles já tinham visto ele fazer uma vez, de modo que todos disseram, claro que sim, mas não houve voluntários quando ele perguntou se alguém gostaria de sentar no carrinho. Eles sabiam que ele podia caminhar no cabo de aço, contudo, ninguém teve fé para arriscar sua vida, apesar de reconhecerem a habilidade daquele homem. Meu amigo, o tipo de fé que estou falando é aproveitar a chance de se sentar no carrinho de mão. Você tem tanta fé assim dentro de você? Se admitir que não tem, não seria maravilhoso se alguém pudesse dá-la para você? Pois bem, isso acontece no que se refere ao negócio de trocar sua velha vida por uma nova. O distribuidor está disposto a suprir a fé necessária se você estiver absolutamente pronto para fazer o negócio. Ele lhe estende a mão, convidando-o para tirar proveito de sua grande força e ser poupado da tragédia de se afogar nos problemas de sua vida velha. Porém, o próximo passo é com você. Você está pronto para acreditar que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo,
tornou isso possível para você tornar-se literalmente uma nova pessoa por dentro? Você está pronto para admitir que o pecado tem desempenhado um importante papel em causar a insatisfação com a vida que você está experimentando? Você está pronto para clamar a Ele e confessar que você é um pecador que precisa desesperadamente de uma nova vida? Então faça isto. Pare de se desculpar e entre no carrinho dele. Coloque-se debaixo de sua misericórdia e graça e implore que Ele o salve. Mesmo que você duvide da existência de Deus, e você provavelmente tem esse tipo de dúvida, peça que Ele lhe dê uma nova vida, transformando-o para sempre como pessoa. Continue pedindo até que Ele responda. Mas enquanto espera, tenha em mente que Ele não tem a obrigação de lhe dar nada. Fique também avisado que qualquer rogo que não venha diretamente do seu coração não chegará a Ele. Ele sabe quando vem. Você não pode enganá-lo com uma boa ação. Se você acha que toda essa coisa de obter uma nova vida é totalmente ridícula, eu estou aqui para dizer que consegui uma coisa. Eu consegui que a minha vida velha fosse trocada por uma nova. Assim como milhões de outras pessoas também conseguiram, eu consegui. Embora muitos de nós não tenhamos experimentado uma mudança dramática em nossa situação, continuamos lá embaixo e olhando para cima. Em cada caso, houve uma mudança definitiva em nós. Deus fez uma nova pessoa sair de dentro de cada um de nós e lenta, porém certamente, nossas vidas começaram a mudar para melhor. Os problemas que tínhamos não acabaram em um passe de mágica, devo dizer, mas recebemos uma capacidade de lidar com eles que não tínhamos antes e nossa visão das coisas foi mudada. Qual foi o preço absurdo que tive que pagar para obter minha nova vida? Você pergunta. Meu amigo, não existem zeros suficientes no universo para expressar a dimensão desse número, porque pagar a nova vida custou literalmente a morte do Filho de Deus. Veja, o problema com o pecado é que Deus é tão santo e justo que Ele não pode tolerar qualquer coisa abaixo da perfeição. E já que todos estamos muito longe da perfeição, nossas chances de passar a eternidade no céu com Ele são absolutamente zero, enquanto continuarmos imperfeitos. Para piorar, a santidade e retidão de Deus exigem que qualquer coisa aquém da perfeição, que é na verdade a definição de pecado, deve ser punida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. De acordo com esse versículo, a punição é a morte espiritual, uma eternidade separada da presença de Deus, sofrendo nas chamas do lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15. E você achava que já estava na pior? Mas espere um pouco. Como conseguir uma nova vida se sou tão imperfeito quanto você? Agora chegamos à parte boa. No maior ato de amor em toda a história da humanidade, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para este mundo, para nascer como um homem. Quando chegou o momento certo, Ele permitiu que Ele morresse uma morte sacrificial numa cruz romana para pagar os pecados de seu povo. A punição que merecemos foi colocada sobre Ele e, em troca, sua perfeição imaculada foi concedida a todo aquele que a receber pela fé. Crer de verdade em quem Ele é e no que fez resulta em uma nova vida interior e em um novo lar no céu. Os pecados individuais são perdoados porque a perfeição da morte sacrificial de Cristo nos torna aceitáveis diante de Deus o Pai. Somos adotados em sua família como filhos e seu Santo Espírito literalmente faz morada em nós para dirigir o nosso caminho durante a vida. Isto é o que a Bíblia chama de nascer de novo. E não é apenas uma teoria mística, porque eu experimentei isso pessoalmente. A perfeição que me foi concedida define a minha condição ou posição diante de Deus, que nunca muda. Por outro lado, deve-se compreender que meu estado atual varia de momento a momento,
por causa da natureza pecaminosa que continuo possuindo e dos pecados que continuo a cometer. A diferença agora é que meus pecados são ofensas contra meu Pai Celestial e não contra o Supremo Juiz do Universo. Se eu não for cuidadoso o bastante para confessá-los e pedir perdão, Deus pode usar sua vara de marmelo e me castigar. Se Ele achar necessário me punir, minha condição nunca mudará, porque agora sou um dos seus filhos. Problemas continuam surgindo e algumas vezes a vida pode ser muito difícil. Mas há uma paz em meu coração que desafia a simples razão humana. Ela veio quando Deus me ofereceu a melhor proposta que eu já ouvi: me dar a fé para confiar nele e assim acalmar meus medos e viajar em seu carinho de mão sobre as águas turbulentas desta vida. Há muito espaço para mais passageiros. Apenas segure a mão que está diante de você e suba a bordo, juntando-se a nós. Se você fizer isso, a garantia nunca expirará e a qualidade do serviço é excepcional. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Se você nunca colocou sua confiança em Jesus Cristo como Salvador, mas entendeu que Ele é real e que o fim dos tempos está próximo e quer receber o dom gratuito da vida eterna, pode fazer isso agora, na privacidade do seu lar. Após confiar em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você nasce de novo espiritualmente e passa a ter a certeza da vida eterna no céu, como se já estivesse lá. Assim, pode ter a certeza de que o reino do anticristo não o tocará espiritualmente. Que o Senhor te abençoe.